Já viu as freiras? Já viu aquelas freiras lá dançando? Vocação. Vocação. Bom, seja muito bem-vindos aí de novo para mais um vídeo. Eu sou o Matheus. Essa semana eu fui em outra igreja para fazer uma editoria. Dessa vez eu fui na igreja católica. Você é evangélico? Sou. Qual a igreja? Cara, confesso que assim, embora a gente que é brasileiro, né, cresce com um monte de gente que é da igreja católica, né? Eu acho que a maior parte da população no Brasil é católica, mas assim, no dia a dia você talvez nem fique sabendo, né? E aqui eu vim de uma igreja que, assim, é um outro mundo, né? Então, tipo, pra mim, o mundo da igreja católica, ele não existe. Enfim. Primeiro, lembra, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu sei que muita gente tá assistindo aí os vídeos, mas eu não sei, só porque eu sou ateu, talvez não quer se inscrever. Tudo bem, não tem problema, mas só assiste aí também, tá tudo certo. Assim, das únicas coisas que eu lembro, assim, sobre a igreja católica, e até hoje, assim, tenho mais conhecimento, é o Papa. Inclusive, agora o Papa é Papa Leão. Eu não lembro o número agora. Papa Leão, alguma coisa. E eu sei que ele é dos Estados Unidos. Inclusive, quando ele foi eleito o novo Papa, o pessoal aqui nos Estados Unidos vibrou, ficou tudo feliz, né? O primeiro Papa americano, né? Então, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei um pouco receoso, porque eu pensava que a missa ou o serviço da Igreja Católica era mais uma coisa exclusiva para membros, assim, pessoas que realmente fizeram comunhão, catequese. Eu não entendo os termos assim, mas para mim era uma coisa meio exclusivista. Porém, do outro lado, eu fiquei um pouco mais confortável de ir lá, porque, pelo menos até onde eu sei, você não tem, tipo, católicos que vão na sua casa de porta em porta, pregando a palavra de Deus, enfim, igual os Testemunhos de Jeová ou os Mormons, né? Eles, pelo menos até onde eu sei, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Inclusive, se você é da Igreja Católica e vocês fazem esse tipo de trabalho, me explica aí, porque eu não sei. Por esse motivo, eu fiquei um pouco mais confortável de ir lá, sabe? Sem ter essa pressão de ter alguém tentando me converter, enfim. Então, eu acabei encontrando uma catedral, fica uns 10, 15 minutos aqui da minha casa, ela fica meio que no centro, assim, da cidade aqui. Aí algumas coisas que eu acabei entendendo, existem catedrais, e as catedrais, elas são as principais igrejas de um conjunto de paróquias, e aí você tem as paróquias, que elas são subdivisões que determinam um grupo de membros, uma coisa assim. Mas também tem as basílicas, que são aquelas, tipo, aquelas igrejas católicas gigantes, assim, igual, acho que é Aparecida, é uma basílica, se não for, me desculpa. São as igrejas que elas têm meio que uma estrutura maior para receber o Papa ou receber um líder maior, assim. Enfim, uma outra coisa interessante que eu descobri, que talvez eu acho que é uma coisa, assim, no mundo católico talvez mais relevante, é de que nos Estados Unidos só existe uma catedral, que é a homenagem feita para Maria Madalena, que é essa que eu fui. Ela é patrocinada por Maria Madalena, seria isso? Ou no mundo talvez, não sei se tem muitas. Eu sei que existem várias igrejas com o nome de Maria Madalena, mas assim, que é patrocinada por Maria Madalena, existem poucas no mundo, e nos Estados Unidos só tem essa. Então, pra achar o horário da missa não foi tão difícil, até no Google Maps mesmo, tinha uma enxurrada de pessoas ali naquela sessão de perguntas, perguntando o horário da missa, e tinha muita gente ali respondendo o horário das missas, mas no próprio site deles, quando você entra, é uma página simples, assim, tipo, o horário das reuniões, e tava lá todos os horários. Inclusive, uma coisa interessante é de que eles não têm missa só no domingo. Eu fui numa missa no domingo de manhã, mas eles têm missas em outros dias, no sábado, mesmo no domingo eles têm missa em outros horários, o que eu acho que é interessante, porque eu entendo que existem igrejas que elas têm o domingo ou o sábado como um dia santo, mas eu achei legal de que eles conseguem fazer essa acomodação de dia, porque eu sei que tem pessoas que trabalham, tem a vida corrida e talvez não conseguem ir numa reunião de domingo ou de sábado, então eles meio que tem essa flexibilidade, né, que acaba ajudando aí as pessoas a participarem, não sei, achei interessante. Assim, obviamente eu não vou cobrir tudo sobre o que é catolicismo, tá, eu não tenho nem conhecimento para isso, mas quando a gente fala de cristianismo, a primeira grande tradição é a Igreja Católica, que surgiu logo nos primeiros séculos, e hoje ela é a maior denominação cristã do mundo, liderada pelo Papa, que está em Roma, enfim. Mas também existe as igrejas que são ramificações da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, né, que se dividiu da Igreja Católica no século XI, e no caso eles não reconhecem o Papa como líder. E eu já vi que tem uma igreja ortodoxa grega aqui também, que eu também inclusive pretendo visitar. Tá, então como é que foi a chegada, né? A chegada, eu cheguei 10 minutos mais cedo e, cara, eu cheguei e já tava lotado já. O estacionamento ele não era muito grande, mas assim, foi difícil de achar vaga, eu consegui achar uma vaga lá. E assim, cara, realmente o prédio ele é bem grande, ele é muito impressionante assim por fora, tá? Ele tem tipo um aspecto meio românico, meio gótico,
artístico, assim, ela dá um contraste bem grande, assim, dentro das cidades. Até onde eu entendi, é uma construção de 1900, 1908, alguma coisa assim. E, cara, realmente é impressionante, assim, tá? Bom, assim que eu cheguei, diferente da Igreja das Testemunhas de Jeová, onde tinha uma pessoa na porta, assim, pronto pra me cumprimentar e, enfim, conversar comigo, ali foi diferente. Eu desci do carro e eu meio que segui um fluxo de pessoas, assim, né, até a porta, e um senhor abriu a porta pra mim, mas literalmente ninguém puxou assunto, ninguém quis conversar comigo. E isso não me incomodou, pelo contrário, na verdade eu me senti mais confortável. Eu entendo que para algumas pessoas talvez seja um problema quando você não é cumprimentado por ninguém, que você fica perdido. No meu caso, eu não me senti assim. Eu também entendo que tem pessoas que às vezes elas são mais tímidas, elas não querem conversar com ninguém. No meu caso, eu fico à disposição de conversar com as pessoas, até porque eu acho que eu conversando com elas eu consigo ter mais conteúdo para gravar vídeos, enfim, para entender melhor a igreja deles. Tá, assim que eu entrei na catedral, é impressionante, assim. O prédio, ele é... Se você que tá acostumado a ir numa igreja evangélica, numa igreja mais simples, quando você vai numa igreja católica, assim, é realmente impressionante. O nível de detalhe que tem na construção, na arquitetura, nas pinturas, nas esculturas, os detalhes nas janelas, enfim, é tudo feito nos mínimos detalhes, assim, e pra mim eu achei muito interessante. Tinha várias referências a Jesus, né, várias gravuras de Jesus, dos apóstolos, e como essa é uma catedral feita em homenagem a Maria Madalena, obviamente tinha alguns detalhes, assim, de Maria Madalena. Com relação aos bancos, né, todos os bancos, assim, igual na Igreja das Testemunhas de Jeová, elas são voltadas, assim, meio que pro altar, e eles também tinham um monte de bancos, assim, nas laterais também, mas todos eles voltados pro altar, assim, como se ali no altar fosse onde vai ter a pessoa que vai falar, enfim, vai ter a comunhão, uma coisa assim. Com relação ao som do ambiente, cara, o som ali é cheio de reverb, né, cheio de reverberação, assim. Inclusive, quando eles cantam as músicas, né, a gente cantou vários hinos lá, é excelente, assim, pra esse tipo de proposta de cantar. Inclusive, tinha uma mulher lá tocando órgão, e logo atrás no fundo da igreja, tinha uns tubos metálicos, assim, então quando a mulher tocava o órgão, o som saía por aqueles tubos, e aquele som, ele preenchia todo o ambiente, assim, da catedral ali, e era um som muito, muito bonito, muito interessante. Tinha um carinha lá, um menino, assim, no altar, que ele cantava a musiquinha, lá, 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 ele levantava a mãozinha, assim, aí o povo cantava depois dele, né? Eu achei isso engraçado. Quase que eu me senti como se eu estivesse escutando Enya, ou, sei lá, música do Senhor dos Anéis, uma coisa meio etérea, assim. O único problema que eu achei com o som, quando uma pessoa ia fazer um anúncio ou ia falar alguma coisa, cara, é a pior coisa que tem. O reverb, ele funciona muito bem pra música, mas quando a pessoa tá falando no microfone, é como se a voz dele tava cheia dela, assim. Tipo, não dava pra ouvir exatamente o que ele tava falando. Pra mim já é um problema, porque inglês não é meu primeiro idioma, e aí segundo que tinha muito reverb, muito eco na voz das pessoas que estavam falando ali no altar, e eu não conseguia quase entender nada. Eu tinha que, literalmente, assim, dar o meu melhor, assim, pra focar e entender o que eles estavam falando. A voz ficava mais baixa, né? Enfim, tinha muita gente lá. Eu chuto que tinha provavelmente umas 300, 200 pessoas ali, fácil. Basicamente, todos os assentos estavam com pessoas. Tinha pessoas de todas as faixas etárias, tinha predominantemente pessoas mais velhas. Uma coisa que eu talvez tenha notado, que tinha um público hispânico, latino, não majoritário, mas tinha um grupo expressivo até. Parecia que tava meio assim, equilibrado até. Bom, antes da mensagem principal, obviamente, a missa ela tem vários hinos, ela tem escrituras, né, tipo que os membros elas recitam, tipo o Pai Nosso. Tinha outras escrituras lá que eu não lembro de cabeça agora, mas o líder lá falava e os membros repetiam a escritura. Pai nosso, amado, amém. E isso aconteceu, tipo, diversas vezes, assim, durante a missa, né? Teve também a comunhão, onde eles tomam lá o pão, a água. Inclusive, eu imaginava que eles iam, tipo, compartilhar um copinho, assim, com água, né? Ou vinho, sei lá. Mas todo mundo tava tomando o mesmo copo. Eles só passavam um paninho, assim, hein? Eu não sei não, hein? Olha lá, hein? Cuidado, hein, rapaziada? Bom, então como é que foi a mensagem da missa, né? Foi baseada na parábola do rico e do pobre Lázaro, né? Lucas 16...
19 e 31, né? E em cima dessa parábola, o foco da mensagem foi como que a gente responde à palavra de Deus. Bom, na história, o homem rico ele vivia no luxo, enquanto o pobre do Lázaro passava fome, né? Sofria lá, tadinho, coitado. Daí quando os dois morreram, Lázaro vai com os anjos pro céu, com Abraão, e o rico vai pro inferno, pra Hades, né? No Hades, o rico pede para Abraão que envie Lázaro para resfriar sua língua com uma gota d'água, e também ele pede para que Lázaro vá à casa dos seus 5 irmãos para avisá-los para que também não venham parar ali no mesmo lugar de tormento no Hades, né? Aí Abraão diz que se eles não escutam nem as escrituras, quem dirá alguém que voltou dos mortos, né? Que seria Lázaro, se fosse no caso, né? Ou seja, a moral da história é que você tem que ouvir, não só ouvir a palavra, mas você tem que agir em cima da palavra. E eu acho que essa era a mensagem de que o líder lá estava tentando passar naquele dia, né? Tá, então o que eu achei da mensagem? Assim como na Testemunha de Jeová, eu achei genérica, no sentido de que toda igreja cristã, eu imagino que em algum ponto eles vão ter uma mensagem que vai ser: gente, a gente tem que fazer mais do que está nas escrituras, não adianta nada a gente só ler, orar, a gente também tem que agir em cima das escrituras. Mas eu acho que em certa medida essa mensagem ela funciona muito bem para a igreja católica, em específico essa mensagem, porque a missa, talvez outros tipos de serviço que eles fazem, é muito robotizado, muito automático, sabe? Tem os hinos, tem as escrituras que todo mundo ali eu sei que devem saber de decor, todo mundo ali sabe o horário que tem que ir, eles sabem o que tem que ser feito, e diferente assim, tipo, igual da igreja Testemunha de Jeová, ou talvez outras igrejas, não me dá a impressão de que tem, tipo, sei lá, uma escola dominical, é tudo muito automático. Nesse sentido, eu acho que a mensagem, ela aplica muito bem, no sentido de que assim, gente, vamos sair um pouco só disso aqui, tá? Vamos tentar aplicar o que realmente está nas escrituras para fora daqui. Não é à toa que existe no Brasil o termo católico não praticante. Leia! Isso foi feito uma lei. Eu acho que por muito tempo, talvez até hoje, eles tenham esse rótulo de não praticantes muito por causa disso. Esse excesso de ritualística, onde tudo é quadradinho, mas depois você sai dali e vai fazer coisas que talvez não estejam condizentes ali com a mensagem que tá dentro das escrituras. Agora, um tempo atrás eu cheguei a ver como a geração Z, ela tá meio que voltando para as igrejas, talvez até a igreja católica, tá? Aí eu fiquei pensando, como que eles voltam assim para algo que talvez seja considerado arcaico, né? Muito antigo, muito dogmático, que faz sentido ver talvez um grupo pequeno voltando assim para essas igrejas, porque de certa forma a igreja ela é um pacote assim completo, no sentido de tem tudo ali para você que talvez já acredita, tá buscando, no sentido de você tem os hinos, você tem as escrituras, provavelmente, sei lá, os seus pais já te ensinaram desde criança e você meio que já sabe de decor, então você já não se sente tão excluído assim, você sabe, sei lá, rezar o Pai Nosso, cada domingo você vai fazer a mesma coisa. Para mim, assim, eu vejo a geração Z como a geração de que busca tudo assim fácil, busca as respostas fáceis, querem tudo na mão. E nesse caso eu vejo a igreja católica dessa forma, principalmente talvez para jovens que já cresceram na igreja, né? Então tá tudo ali, você não precisa se preocupar se vai ter uma reunião, uma escola dominical onde eles vão te fazer uma pergunta X, e aí você tem que pensar um pouco mais e tem que dar aquela resposta, sabe? É simples, tudo que você tem que fazer é chegar ali domingo de manhã, senta no banco, faz ali os hinos, toma ali enfim, o sacramento que vocês têm e tá tudo certo. E assim, se esse for o caso, se você é uma pessoa mais jovem ou mais velha e tá a fim de ir pra igreja católica, tudo certo. De novo, a mensagem eu achei ela genérica, foi muito bonito, a música foi muito bonita, e realmente assim, eu acredito que muitas pessoas que estão ali, elas realmente acreditam, mas eu acho que como um todo, é quase como se você tá tentando chegar até Deus, mas é quase como se todas essas ritualísticas, elas meio que tá no caminho ali, ela tá te impedindo de chegar aonde você realmente quer, porque até você chegar lá, você tem que ler essa escritura, você tem que cantar esse hino, e eu não sei, pra mim é meio desnecessário ter todos esses passos. Obviamente tem um porquê de tudo isso, né? Tem um porquê de cantar um hino ali, tem um porquê de são símbolos, eu entendo que são símbolos, mas eu não sei, pra mim eu achei muito robotizado nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu senti assim que as pessoas no geral, elas são devotas mesmo, não posso falar por todos, né? Eu acho que é impossível a gente olhar pra uma pessoa e falar, essa pessoa realmente acredita, não tem como. Tem outras igrejas que elas têm
têm o ensino bíblico durante a semana, mas mesmo durante os cultos, assim, eles têm uma coisa mais de conversar, dos membros poderem participar, poderem falar em público, contar a sua história, contar coisa que ela aprendeu, né? Eu sei que muitas outras igrejas, elas fazem estudo bíblico em família, e assim, eu acho que a Igreja Católica também faz isso, tá? Só que eu não fiquei com essa impressão quando eu fui lá. A minha impressão foi de que tudo que você tem que fazer é vir aqui no domingo e tá tudo certo. Embora a mensagem de que o líder passou é de que não adianta nada só vir na igreja, a gente tem que estudar as escrituras, a gente tem que aplicar o que tá nas escrituras fora da igreja. Mas enfim, como eu falei, eu sei muito pouco da Igreja Católica, quase nada. Fui só uma vez, quem sabe eu volto de novo lá. E assim, se você sabe mais sobre a igreja, escreve aí nos comentários, me explica mais. Se você também não é mais católico também, pode falar aí também, tranquilo. Eu não sei, é só a minha opinião, pode ser diferente da sua. Vai lá na igreja deles, vai na igreja TJ, vai na igreja deles e me conta como é que foi. E é isso.